Eu sou a Mônica Margarido, uma mulher preta, de cabelos pretos encaracolados e olhos castanhos escuros. E a gente está muito feliz com essa segunda temporada, né, Cleo? Pra gente é uma vitória muito grande porque é um projeto feito por mulheres pretas. E a novidade é que nessa temporada a gente vai trazer mais mulheres pretas para compartilhar aqui conosco suas vivências também, né? Exatamente. A primeira edição, para quem acompanhou, foi um bate-papo, foi um diálogo, foram 8 episódios também, comigo e com a Mônica, no qual a gente compartilhava as vivências enquanto mulheres, mães, profissionais da arte e tudo que foi nos acompanhando ali no nosso encalço, né? Essas vivências de racismo, coisas que a gente não identificava antes do letramento, por exemplo, mas que fica aqui nos assombrando. Então, o diálogo foi entre nós para ter coragem de trazer à luz essas coisas tão dolorosas que as ações de racismo deixam na gente. Sim, e eu acho que esse compartilhar fortaleceu a gente também, porque a jornada não é fácil, né? A gente pode falar sobre isso. Temos lugar de fala. Mas assim, a gente veio mais preparada, né? A gente está preparada para chegar na voadora, se for preciso. Eu penso que pra gente é uma vitória. Mulheres pretas, quando nos ouvirem falar isso, vão compreender qual é essa vitória. Entende? Pode parecer uma coisa muito pequena, a gente está numa segunda temporada de um podcast. Quando você pensar, tá, é a segunda temporada de um podcast, é uma coisa simples, depende. Se nós fôssemos pessoas que tivéssemos um pouco mais de privilégio, né? Um pouco mais de facilidade que as coisas resolvessem, se a gente não tivesse que constantemente ter que ficar metendo o pé na porta, talvez fosse uma coisa mais simples e pra gente não é. Então por isso o tamanho, né? Por isso essa responsabilidade. E por isso a gente quis também ampliar esse projeto e trazer a voz também de outras mulheres, como você disse. Sim. 5, né? 5, cada uma de um jeito, cada uma com uma vivência, cada uma com a sua madureza, cada uma com a sua idade. Ainda que a gente tenha escolhido mulheres que estão ligadas diretamente à arte, é isso. E embora o que as pessoas achem que nós somos todos iguais, moramos no mesmo endereço, cada mulher tem uma vivência diferente, cada mulher entende no seu corpo de formas diferentes, cada mulher traz uma memória e uma reverberação do que essas ações de racismo nos reverberam. Sim, e hoje a gente está num lugar que cada porta fechada, cada ato de racismo, né, que a gente acabe vivenciando, parece que dá um pouquinho mais de força, né? A gente chegou nesse lugar. Não é fácil, a gente está na nossa caminhada aí, mas a gente está preparado para meter o pé na porta, não é isso? É sobre isso, Mônica. É assim, a cada ato de racismo, a cada não, a cada porta fechada, a gente tem mais essa força ainda que você falou para ter mais vontade de meter o pé na porta e fazer com que as pessoas nos escutem cada vez mais. O que é muito engraçado, né? Porque você pensa assim, fizemos a primeira edição, falamos sobre um gazilhão de coisas que inclusive a gente não tinha coragem de contar pra gente mesma. Falar sobre essas coisas, organizar essas coisas, nos ouvir falar essas coisas, você tem razão, é realmente um avanço gigantesco, né? Sim. É tirar da zona ali da dor física, interna e pessoal e trazer à luz, para que outras mulheres possam identificar o que foi que aconteceu na primeira edição, que é, olha, eu vivenciei coisas parecidas, a questão da identidade da criança branca e com a mãe negra, o documento, as portas fechadas, né? Você deixa a amiga branca passar e a negra não dentro do café. São coisas que às vezes a gente acha que só aconteceu com a gente, mas quando a gente traz à baila, a pessoa fala, eu passei a mesma coisa. Então, nesse ponto, é muito importante esse encontro. Com certeza. Porque a gente compartilha tudo isso, né? Sim, e nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, não é verdade? Eu não vou nem precisar falar aqui, né, que eu continuei sendo seguida no supermercado, que eu continuei recebendo aqueles olhares e alguns comentários que eu sabia o que era, né, que hoje tem nome, a gente conversou muito sobre isso, mas não só conosco, a gente vem acompanhando nas notícias, né, muitas coisas aconteceram, estão acontecendo todos os dias, mas a gente sabe também que você tem algo para compartilhar, que aconteceu algo com você durante essas gravações que a gente estava fazendo da primeira temporada, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso?
Inclusive, quando a gente estava ainda na finalização dos episódios da primeira temporada, eu vivenciei um tipo de racismo que até então eu não tinha vivenciado, que é a intolerância religiosa, né? E aí já não dava mais tempo da gente gravar, porque a gente já tinha terminado os nossos episódios. E eu posso dizer que é o tipo de ação racista que para mim foi a mais dolorosa. Porque não que isso seja a coisa mais bacana a se dizer, se o racismo é comigo diretamente, eu já aprendi a identificar e me defender. Então não é me chamar de neguinha que vai me diminuir, não é falar do meu cabelo que vai me diminuir, e a gente vai criando uma couraça, né? Uma carapaça. Mas quando você está defendendo uma ideia religiosa e você se depara com a intolerância religiosa, a sensação que tem é que você vê nitidamente nos olhos das pessoas a tua existência não deve acontecer. E você vê o silenciamento e você começa a entender de fato o que os pais e as mães de santo passam quando vão lá e quebram todo o seu terreiro. A gente estava numa circulação de uma instituição que eu não vou dizer o nome, mas eu vou chamar de Instituição G. E na Instituição G a gente precisava fazer uma circulação de um espetáculo que é uma narrativa oral que se chama Enquanto Contava Chico Rei. E fala exatamente sobre o resgate de um dos nossos heróis negros, né? Chico Rei veio trazido do Congo e ele era um rei lá. E ele veio para as Minas Gerais e ele conseguiu comprar a sua liberdade. E ele conseguiu alforriar mais de 100 escravos, assim. Então ele conseguiu, né, se colocar para além das dificuldades que era a época da escravatura. E ele conseguiu o respeito do dono da mina e ele trabalhou feito um maluco para conseguir, para conquistar, para ser quem era, para ter o direito de ser chamado de Chico Rei. E é uma história que poucas pessoas conhecem, porque é uma história que não está nos livros de história. A história que está no livro de história é pela ótica de quem ganhou, não pela ótica de quem foi aprisionado, de quem foi silenciado, né? De quem teve seus direitos cerceados. E a ideia de fazer essa contação de história é justamente trazer à luz a história dos nossos heróis que não estão nos livros de história. E nós fomos para uma cidade do interior do Paraná, chamada Arapongas, para a cidade eu posso dizer o nome, e nós chegamos numa escola para apresentar. Ok, fomos recebidos de maneira ok, mas a gente já foi observando o olhar da diretora, porque a gente estava de branco, né? A gente Começou aí já. Começou aí. Porque a gente estava vestida de branco, a gente estava com roupa de EQED, com vestimentas de EQED. E aí nos foi orientado onde a gente deveria montar, que horas as turmas iam chegar, que era só esperar a hora do recreio e que a gente faria as apresentações. Para quem sabe como é a apresentação em escola, é isso. A gente geralmente tem que aproveitar o recreio, esperar as crianças irem para a sala e aí a gente já está com tudo montado, recebe as crianças e faz a apresentação. Terminamos de montar tudo e de repente a gente vê que as crianças não vinham do recreio. Não vinham do recreio, não vinham do recreio. Daí chegou a diretora. Mas veja, essa apresentação sua aí, que vocês estão vestidas assim, né? Com essa roupa branca. Nós estamos vestidas de branco. Mas tem uns tambores aí, né? Umas coisas, uns tambor. Vai ter batuque? Vai. A gente está falando da história de Chico Rei. A gente está falando da história da Congada, que é uma manifestação cultural fortíssima nas Minas Gerais, né? Então, sim, vai ter. Não tem como tirar? Não acredito. Não tem como tirar o batuque. E isso é da nossa cultura. Ah, tá, mas veja bem, é porque, não por mim, tá? Mas eu tenho muitos alunos evangélicos. E o que eu vou fazer com eles? Eu falei, bom, aí o que você vai fazer? Não sei. Mas a gente tem uma lei que prevê que a gente precisa trabalhar a cultura afro-indígena dentro das escolas. E eu acabei não falando sobre a lei, eu só disse que não tiraria, que era esse o contexto da apresentação e que era assim que aconteceria. Você foi pega de surpresa. Fui pega de surpresa. Depois de muito discutir o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu falei, olha, eu não sei, eu tenho que fazer a apresentação. E se você não quer ter problema com os pais dos alunos evangélicos, então convide os outros alunos.
e explique para os alunos evangélicos que eles não estão indo assistir essa apresentação em função da religiosidade deles e que os pais podem não permitir. Mas eu disse isso num lugar de provocação, entende? Para ela ver o que ela estava fazendo ali. Não, mas porque, veja bem, eu não sou uma pessoa preconceituosa, não é por mim. Eu tenho amigos, inclusive, homossexuais, e aí já virou, né? Começa a explicar demais. Já virou. Tipo, a gente estava falando sobre as manifestações culturais africanas, e aí ela já colocou a homoafetividade, e ela não se deu conta de que a fala dela, quanto mais ela tentava falar, ela vinha ainda mais imbuída de preconceito, sabe? De construção cultural que era pequena e que era fechada. E daí, por fim, depois de muito discutir, de muito dialogar, ela disse, então é melhor não ter essa apresentação. Já que você não quer ceder, já que você não quer tirar o tambor, já que você não quer tirar o batuque, é melhor que não haja. Já que você não quer tirar a roupa branca, já que você não quer tirar todo o cenário, todo o figurino, já que você não quer... Apagar a sua existência, apagar a sua ancestralidade, não falar dos seus ancestrais. Porque se ela tivesse esse conhecimento, ela falaria dessa forma, então não vai ter apresentação. E aí, houve esse constrangimento porque a pessoa responsável da empresa G estava lá. E quando eu chamei as pessoas que estavam ao meu redor, que a gente ia apresentar atriz, produtor e essa representante cultural da empresa G, eu disse, vocês sabem o que aconteceu aqui? Foi um ato de racismo. E é tão... não sei nem nomear isso, porque foi um susto para todas essas pessoas. E é exatamente naquilo que a gente entra do... o que a gente vivia antes de teletramento. Eu passei por uma coisa horrorosa, mas a gente não lia que era racismo. E ali aconteceu exatamente a mesma coisa. Foi uma situação extremamente constrangedora, mas eles não leram que era racismo. E no caso deles, não é por maldade. Sim. É porque ainda não tinham conseguido realizar que isso acontece e que é velado e que é pelas entrelinhas. E foi uma situação horrorosa, Mônica. O meu corpo doía, assim. Eu acho que eu não chorei externamente, assim, porque eu não tinha... Nem era isso, eu não tinha força, não tinha lágrima, a dor era tanta, o desacursou era tanto, porque eu olhava para ela assim e eu via um direcionamento, um jeito dela falar que era um jeito de menosprezo. Esse batuque, esse tambor, e eu dizia, é da minha cultura, é da minha ancestralidade. E parecia que a pessoa não escutava o que eu estava dizendo para ela. Parecia que ela entrava num círculo assim, ó, não porque eu não sou preconceituosa, porque eu não sou preconceituosa, porque eu não sou preconceituosa, e tenho certeza absoluta que dentro da cabeça dela, ela não estava achando que ela estava sendo racista. Porque ela estava reproduzindo uma questão cultural. Mas e tinha outras pessoas? Como que foi isso? Ninguém te acolheu? Por exemplo, das pessoas que trabalham na escola, no caso? Não, na escola não. A gente desmontou as nossas coisas e saímos. E aí eu quis sair daquele ambiente, porque o meu osso doía, o meu corpo doía. E a gente não quer estar mais onde a gente... E eu não queria mais estar ali, onde aquilo tinha acontecido, que eu precisei entrar nesse embate. Do lado de fora, eu falei com a técnica da empresa G, e ela pediu mil desculpas. E eu falei, eu quero todos os dados, porque eu vou entrar com uma ação. E ela não sabia, eu via no rosto dela estampado assim, ó, tipo, o susto. Ela não estava entendendo o que estava Ela não estava entendendo, assim, tipo... Mas foi racismo, mas é racismo. E as pessoas estão, não sei, tão acostumadas com a cultura que quando a gente repórter e fala sim, foi racismo, o susto é tão grande que parece que você falou, matei alguém. Entende? Foi essa a sensação que eu tive quando eu falei, gente, isso foi um ato de racismo. Os olhares eram... Talvez o susto fosse menor se você falasse matei alguém, sabia? Porque... a pessoa não ia tentar minimizar isso, né? Tava ali, você falou uma coisa. E quando você fala que é racismo, que é intolerância religiosa, as pessoas tentam achar, né, mecanismos e meios de falar, não, talvez não seja isso, você entendeu errado. É porque é difícil quando você chega e aponta. A gente está acostumado, a gente foi moldado a abaixar a cabeça.
Entende? Sim. Então, é aquele tipo de coisa que você acha que nunca vai acontecer no teu quintal. Quando você chega e traz, olha, aconteceu, foi um ato de racismo, foi intolerância religiosa, e tá no teu quintal, o susto é gigantesco. É tipo, "Ah, aconteceu comigo, o que eu vou fazer?" Ela não tinha suporte para me dar, porque nunca tinha passado por isso, enquanto pessoa branca. Ela só conseguia encher o olho de lágrima e pedir desculpa. A gente voltou pro hotel, eu perguntei pro recepcionista do hotel, falei, olha, eu sofri um ato de racismo, de intolerância religiosa. Existe alguma instituição que dê suporte em Arapongas para pessoas negras? Não tem. Onde eu reporto? Você vai ter que fazer BO. E eu fiquei com essa sensação de estrangulamento, de silenciamento, porque ali pela primeira vez eu me deparei assim, olha, com o achatamento e o silenciamento de toda uma cultura. Atrás da explicação do eu não sou preconceituoso, mas eu atendo várias famílias evangélicas. E Mônica, eu cheguei a cogitar não terminar a circulação. Cheguei a perguntar o que seria feito pela empresa Caso você contratante, caso eu não continuasse, qual era a postura que deveria ter sido tomada. E a única postura foi, nós conhecemos o seu trabalho, nós lamentamos muito, nós vamos orientar os técnicos para que te recebam muito bem. Sim, entendi. E aí, no outro dia, na outra cidade, eu fui tratada como se nada tivesse acontecido. E aí eu me lembrei do Luiz, jogador. Porque naquele momento eu tive que falar com o técnico, você sabe o que aconteceu ontem em Arapongas? Eu fiquei sabendo. Eles foram orientados, com certeza, né? A não tocar no assunto e não dar corda pro assunto. Porque Aí, é isso que aí eu vocês nem fazem. sei, amiga. Eu não sei se foi algo dito, eu não sei se foi orientado, eu não posso falar do que eu não sei, sabe? Eu realmente não sei o que foi passado, mas assim, eu receberia a pessoa de uma outra maneira. Se eu tivesse ficado sabendo que ela tinha passado por isso noutra cidade e eu fosse recebê-la na outra cidade. Então eu não posso falar do que eu não conheço, eu não posso ser injusta com as pessoas, mas a recepção foi como se eu tivesse chegando de um lugar que nada tivesse acontecido e pronto, e ok, e vida que segue, sabe? Então tem hora que você tem que ficar cutucando mesmo, e isso é um lugar que traz muita exaustão. Traz. Mas não marquei a empresa G, mas fui para as redes. E foi a primeira vez que eu fui para as redes falar abertamente sobre racismo. E aí o rolê começou a movimentar. E eu fui começando a perguntar se não existia mesmo secretarias que tratassem da igualdade racial dentro da cidade de Arapongas. E aí, porque começou a reverberar, aí as pessoas do Conselho de Cultura de Arapongas, depois que já tinha terminado a circulação com a empresa G, depois que já tinha engolido todos os sapos do mundo, passado bastante ketchup e enfiado goela abaixo, porque foi a temporada mais difícil de fazer, porque eu já não sabia se eu ia chegar nas outras cidades e se eu ia ser hostilizada, porque o racismo é isso, né? É a hostilidade vinda de pessoas que se acham num lugar de superioridade, de supremacia, em função a uma minoria, que somos nós, né? No caso, falando das pessoas pretas. A sensação que eu tinha é que o mundo não queria que eu existisse, mas não eu enquanto pessoa, era eu, meu pai, minha mãe, meus avós e todo mundo, que nenhum deles pudessem ter tido direito de existir, porque nós fomos invasores. É isso que eu passei a sentir quando se sofre a intolerância religiosa. Ela é maior, sabe? Ela é mais pesada. Acho que o racismo ele é cumulativo, né? Quando chega nesse lugar, a coisa já está, como você falou, mais pesada. Tá mais pesada, porque aí o negócio é direto, é uma flecha, assim, sabe? Tipo, é isso mesmo. E as pessoas não se escutam, as pessoas não, sabe? Elas não se escutam o que elas estão falando, elas falam, elas soltam, elas reproduzem essa coisa, esse círculo, esse vício cultural que a gente traz. E, mas não sou racista. Sabe qual que é o mais engraçado dessa história? Que a advogada que conseguiu reunir o Conselho de Cultura de Arapongas, que entrou em contato comigo, é uma mulher branca e evangélica. E te procurou para dar suporte? Para me dar suporte. E ela disse, eu não faço ideia do que seja
sofrer o preconceito por causa da cor da minha pele, mas eu sei exatamente o que é você sofrer, não sei se dá para dizer preconceito nesse lugar, né? Mas pela minha religião. Ela sempre foi posta de lado, ela sempre ouviu coisas, ela sempre sofreu bullying por ser evangélica desde criança. E ela disse, eu lembro bem da fala dela, eu não consigo entender como é que religiões como a minha, que sofreram desde de criança, podem tomar esse lugar. Deus disse, é a velha história do oprimido que vira o opressor. E aí ela foi contando, né, que Arapongas é uma das cidades mais racistas do interior do Paraná e que tem uma Ialorixá que sofreu exatamente as mesmas coisas dentro da escola. Tinha um vereador evangélico que começou a incitar os pais, tipo, vocês vão deixar isso acontecer? São seus filhos. E ela teve que pedir medidas protetivas. Nossa. Resumo da ópera, eu consegui uma moção de repúdio vinda do conselho. E eu acionei a Secretaria de Cultura de lá, de educação, na verdade, e eles repetiram o racismo. Como assim? Porque eu avisei que tinha acontecido e eles falaram assim, mas nenhuma apresentação pode acontecer dentro de nenhuma escola municipal sem que passe pela Secretaria de Educação. Então eles minimizaram tudo aquilo que tinha acontecido, falando que possivelmente a secretaria não foi notificada aqui até a nossa apresentação. Então eu falei, o que está sendo colocado em pauta aqui é que houve um ato de racismo e intolerância religiosa. Se houve o diálogo entre vocês ou não, não é o que me compete. Estou pedindo uma ação cabível. Entrei também mandei e-mail também para o Ministério Público. E assim, infelizmente, né, o nosso país ele ainda trabalha com multas. Então a pessoa vai lá, se denomina que houve ação de racismo ou não, ela paga uma multa, pronto, acabou. E tá tudo resolvido. Vida que segue. E vida que segue. Que nem nos times de futebol, né? É tipo, o time paga uma multa pelo racismo dos seus torcedores e nada acontece. Não existe uma ação assim de tipo, o teu jogador vai ser punido. Ou então, o teu time não vai poder competir aquele campeonato porque você está sendo racista. Então, a gente precisa de ações que sejam eficazes nesse sentido. Entende? Para que isso não replique. Você percebe a importância de você ter feito isso? Eu imagino quando foi muito doloroso para você ter passado por isso e até hoje, né? Porque ainda não acabou, né? Mas você percebe a importância, porque eu acredito que isso deve ter acontecido muitas vezes lá. Eu não acho que foi a primeira vez, pela postura, sabe? Talvez tenha sido, mas eu não acho que tenha sido. E talvez as outras pessoas não tiveram essa força. Essa força, é força, não é coragem, é força, porque é uma coisa que tá doendo tanto ali que você tem que ser forte, né? Pra lutar com aquela dor que você tá sentindo e fazer alguma coisa. Cara, é o rolê da mulher negra, né? É assim, você tá com dor, vai com dor mesmo. Porque eu tinha que apresentar no outro dia, a gente ia sair de uma cidade para outra no outro dia, eu não consegui dormir, eu tive uma baita de uma enxaqueca, eu tinha que estar atenta nas redes sociais para entender o que estava acontecendo, para ir atrás de ajuda, de veículos de comunicação que pudesse fazer isso replicar. Eu tive que ir atrás de advogados para poder perguntar o que eu podia fazer e nada que eu pudesse fazer, porque eu não filmei, porque eu não gravei, porque naquele momento eu estava vivenciando aquela dor e eu não estava pronta, porque além do que, é isso que eu estou falando que o trabalho é dobrado, porque você tem que estar o tempo inteiro preparado para sentir aquela dor e estar armado, com o celular ligado. Você não pode ter o direito de ser uma pessoa humana, sabe? Porque se você não tem prova, aquilo não vai adiante. Então, era tanta dor. E aí, dentro do quarto do hotel, eu chorei. E eu não sei de onde que eu tirei força, porque em outra circunstância eu me jogaria na cama,
sentiria a dor que era física no meu corpo, a falta de ar, o peso nas costas, a vontade de não existir, a vontade de não pisar no palco no outro dia. E eu tive que passar por cima de tudo isso e dar suporte para a atriz que estava do meu lado, que era a primeira vez que ela tinha passado por isso, e ela está no processo de redescoberta dela enquanto mulher parda, filha de, sabe, de pais brancos e negros. E tive que explicar, olha, é isso, foi isso, foi isso. Então eu tirei uma força que eu não sei da onde, assim, para ter essa lucidez e estar em pé e terminar essa temporada. Para mim, o que foi a vitória? Foi ter conseguido chegar numa mulher branca, antirracista, evangélica, que corrobora que o preconceito e o racismo, ela vem de uma ignorância, entende? Do não conhecimento. Ter chegado nessa criatura, ter tido essa força, ter tido como fazer chegar sem conhecer ninguém em Arapongas, isso foi a minha maior vitória. Porque o movimento que eu fiz, a força que eu tirei, sabe-se lá de onde, para poder movimentar, chegou nela. Que mobilizou todo um conselho de cultura, que mobilizou toda uma fatia de fazedores de cultura negros dentro de Arapongas. E eu pensava assim, Mônica, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que eu não estava sozinha. E ter conseguido essa moção de repúdio, né? Mas a dor, ela permanece. Sim. A dor, ela permanece. Mas hoje em dia, a gente chega com a lei aqui, ó, embaixo do braço, em todas as escolas. E isso vai sempre acontecer. Já mandei para editais de empresas grandes e eu tenho certeza que não passou porque fala do Enquanto Contava Chico Rei, que é a história da nossa cultura. Tenho observado esse ano um retrocesso que é: então não vamos fazer agora não. Então deixa para outra ocasião, outra oportunidade. E você sabe que não vai Claro chegar. que eu sei. Se eu tivesse mandado as Três Marias em busca As Aventuras das Três Marias na Cidade do Esquecimento, já estaria fechado. E não digo isso da boca para fora, digo porque sei que quando você manda as Três Marias, que eu estou falando de ancestralidade, mas eu não estou falando diretamente de uma figura preta, de um herói, de uma heroína preta. Ai, que lindo, que bonitinho, isso se dilui com a música que a gente canta, com a tradição oral que a gente leva, não tem tambor, não tem roupa branca. E esse ano eu já tenho cinco convites que vieram, e quando eu mandei o Chico Rei, então veja bem, vai acontecer sempre, né? E é óbvio que eu sei o que isso significa. Então por isso que a gente está aqui, na segunda edição do Gotímetro Podcast. Porque quanto mais tentarem calar a nossa boca, mais a gente vai colocar a boca no trombone, porque isso é importante. Saber que existe uma lei que nos protege, que prevê que a gente leve a cultura afro-indígena para dentro das escolas, que é a nossa cultura, né? Você vê o carnaval desse ano. Eu não vou desfilar porque Iansã. Eu não vou, não pode porque vai pro inferno. Eu vi duas figuras falando aí, e duas figuras que assim, uma era a musa da Playboy. Sim. Isso aí também. Você viu esse rolê, né? Não, porque são figuras demoníacas. Exu não é o demônio. Que medo é esse que as pessoas têm da nossa cultura, dos nossos orixás, né? Então, pode parecer algo muito pequeno o nosso gotímetro, mas pessoas pretas sabem do que a gente está falando. A gente está numa caminhada que eu acho que a gente está indo pro rumo certo. Porque a gente está percebendo isso, essa mulher branca que está entendendo, e a gente sabe que tem outras pessoas brancas que estão... A gente teve essa troca, teve comentários dos nossos vídeos, tiveram pessoas que vieram nos procurar para dar os seus relatos também, falando que sentiam muito, né, abraçando mesmo. Então eu acho que a gente está num caminho bacana. É um trabalho de formiguinha, como a gente sempre fala, mas agora com convidadas também a gente vai poder falar mais ainda, ampliar, né, como você bem falou. E é isso, eu sinto muito, a gente sempre sente muito, é muito triste, né, que um de nós tenha que passar por isso ainda, né, que a gente continue tendo que passar por isso diariamente, mas a gente vai transformar isso tudo numa força não, né, porque como diz, se a gente tiver força é perigoso, né? A gente perde o réu primário. Mas é nessa...
eu também não gosto de falar coragem, eu não sei se tem palavra, mas que traga essa coisa que vem de dentro, né, e faz com que a gente não tenha medo. Com que Vamos usar visceralidade. Porque se a gente fala coragem, força, vai guerreira, a gente também entra nessa coisa da mulher, né? Sim. Que aí a gente só existe no dia 8 de março, e aí é um outro contexto e tal. Mas eu acho que é uma gana. E a gente deve isso para os que vieram antes da gente. Com certeza. É uma vontade de viver dentro dos nossos princípios maior do que qualquer coisa. Talvez uma gana até que eu nunca tinha presenciado na minha vida, assim, sabe? Tipo, não! Se o que eu posso fazer é uma coisa muito pequenininha, ela é pequenininha, mas eu vou fazer. Eu, sozinha, numa cidade que eu não conhecia, com frio, com chuva, não tinha levado um agasalho, então eu estava realmente numa sensação, assim, de invasão de hostilidade climática, física, geral, assim, de humanidades. Sim. E o pouquinho que eu consegui fazer sozinha, nossa, olha o quanto que movimentou, né? Movimentou e trouxe esse resultado. E a gente se fala até hoje. Eu e essa advogada, eu e essa Ialorixá, que me ligou, que ficou horas comigo no telefone me acalmando. E ela dizia assim, seguidas vezes, você não está sozinha. Cada vez que eu ouvia você não está sozinha, eu ia reconstruindo um pedacinho em mim que naquele dia foi arrancado, assim. Foi arrancado. Mas não é sobre isso. Enfim, para finalizar, queria dizer que acho que a gente não disse das outras vezes por que a gente escolheu gotímetro, né, Mônica? E talvez isso se repita em outras edições que a gente estiver gravando, falar o que significa o gotímetro, porque tem coisas que precisam ser ditas várias vezes mesmo. Verdade. E o gotímetro, assim, gotímetro é sinônimo de conta-gotas. E por que a gente chegou nisso? Porque as ações de racismo acontecem com a gente todos os dias como um conta-gotas. Como diz a Mônica, se a gente não sofreu racismo hoje porque a gente não saiu de casa, porque a gente não ligou, né, o computador, não foi ali no celular, na internet, não leu uma notícia, né? Porque o racismo ele não é só sobre nós, ele é sobre os nossos, né? Exatamente. E daí, se as ações de racismo acontecem todos os dias em conta-gotas, o nosso gotímetro também é uma resposta, é um aquilombamento, é um aconchego, é um estar junto, é unir as mãos e fazer o que a Ialorixá fez por mim. Sim. E agora fazer com despretensiosamente para outras pessoas. Você não está sozinha.